Oi, nesse vídeo eu vou falar sobre 8 conselhos para você controlar melhor a sua ansiedade e vou falar sobre cada um deles. E se você não assistiu o vídeo anterior, eu falei um pouco sobre ansiedade, os 5 elementos e vários aspectos. Esse então é uma continuação. Para quem não me conhece, eu sou a Iris, do Arte Meditativa, e eu vou tentar aqui compartilhar sempre o meu conhecimento dentro da terapia, dentro das possibilidades terapêuticas da arte e da meditação. Então, mas esses são conselhos gerais. Então vamos lá. Então o primeiro conselho é cuide do seu sono. Nas crises de ansiedade é muito comum a gente ter insônia, noites mal dormidas, sonhos perturbados, às vezes a gente sonha que está trabalhando a noite inteira e acorda sem se sentir realmente descansado. Então aqui vão algumas dicas para cuidar do seu sono. Desligue a maioria das luzes na sua casa pelo menos 1 hora antes de dormir e saia da frente de todas as telas. Se alimente em torno de 2 horas antes de dormir. E caso sinta fome mais tarde, coma alguma coisa leve, tipo uma fruta, que seja fácil de digestão. Uma boa atividade para fazer antes de dormir é a leitura. E dê preferência a assuntos mais leves, alguma coisa positiva, mas que não seja muito excitante. Por exemplo, um livro de filosofia, ou um livro de mensagens. Nada assim como uma aventura ou algo muito legal também. Deixe o celular dormindo na sala. Não traga o celular para o quarto. Principalmente se para você é difícil evitar espiar o celular, que para mim às vezes é. O meu gato vai derrubar a câmera. Então, para tirar o celular do quarto, tem um rádio relógio. Se você gosta de anotar coisas, né? Se você tem a necessidade de anotar sonhos ou ideias durante a noite, tem um caderninho, um lápis. Faça tudo para tirar o celular do lado da sua cama. E também, se você puder, não tenha TV no quarto. Não durma com a TV ligada. A luz da TV não só atrapalha o seu sono, mas as imagens e os sons também vão perturbar os seus sonhos, o que pode atrapalhar bastante a sua mente. Corte a cafeína, pelo menos 6 horas antes de dormir. Então, à tarde e noite não é hora de tomar nem café, nem chá preto, nem chá verde, nem chá branco, nem chá mate. E também evite chocolate. Você pode à noite tomar chás calmantes como camomila, maracujá, a folha melissa, macela. Os chás, tente não exagerar muito nos chás, porque eles funcionam como um remédio. Então, se você não tem uma indicação terapêutica de um fitoterapeuta, né? Alterne os chás, mas enfim, se você tiver vontade, tome um copo de chá. Antes de dormir, você pode fazer uma meditação com foco no elemento terra e água. Então, terra, sensações do corpo, e água, relaxamento. Como sugestão, eu deixo a sugestão da meditação Cultivando o Relaxamento, da Jeanne Pili. Você pode procurar também por enfermaria no YouTube e você vai achar Jeanne Pili. Depois eu coloco o link. O segundo conselho é cuide da sua alimentação. É muito comum que a ansiedade desencadeie também falta de apetite ou falta de saciedade, ou seja, você come mais do que necessário porque você não se sente satisfeito. Além disso, a gente também pode desenvolver gastrite e outros problemas digestivos por causa da ansiedade. Então, aqui vão algumas dicas para você né, melhorar o seu consumo alimentar. Mas, claro, se você sentir necessidade, vá num nutricionista ou numa gastro. Então, comece não comendo tanto açúcar e massas. Procure comer de uma forma mais saudável em geral. Assim, isso vai fazer bem para você. Lembre-se de conectar com os elementos. Então, para buscar um alimento terra, você pode comer mais raízes, como mandioca e batata. Isso pode te ajudar na tua ansiedade. Principalmente durante o dia, não antes de dormir, que também é muito pesado, né? Quando estiver comendo, não se distraia vendo TV, coma com atenção. E comece a perceber o que te faz bem e o que não faz durante a alimentação.
Se você esquece de comer, não sente fome, tenha uma rotina, siga horários para as refeições. E se você, assim, não sente essa saciedade, começa a comer e não para mais, acaba comendo demais, procure comer salada crua antes dos outros alimentos, antes dos cozidos. A ideia é que você mastigue bem e isso ative a sua saciedade. O terceiro conselho é consuma menos. Então, não só a alimentação fica desregulada quando a gente está ansioso, mas também a gente acaba consumindo informações, ideias e relacionamentos demais na nossa sociedade. E isso tem uma ligação direta com a ansiedade, que vem do excesso do elemento ar, pensamentos, acontecimentos, e excesso de fogo, interesse, paixões. Então, ao mesmo tempo, falta espaço e falta dar vazão às emoções, que é o elemento água. Então, você precisa muito mais esvaziar do que encher a sua cabeça e coração quando você está ansioso, ansiosa. Então, tente fazer atividades onde você bota energia para fora, extravasa, e menos atividades onde você absorve imagens, coisas, histórias, pessoas. E o principal conselho é: saia das redes sociais. Perceba o que você está buscando aqui nas redes sociais e veja se não há uma forma melhor de fazer isso. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Por exemplo, às vezes eu entro no Instagram porque eu tô com vontade de conversar com alguém. Quando eu percebo isso em mim, o que eu faço? Eu saio do Instagram e ligo para algum amigo. Às vezes eu tô querendo me distrair, fazer alguma coisa divertida. Eu abro o Instagram pra ficar olhando besteira. Se eu parar bem e pensar, o que eu vou pensar? Não, de repente eu quero ler um livro ou assistir uma comédia, né? Aquilo vai me satisfazer muito mais na minha necessidade do que abrir o Instagram e ficar zapeando. Nas redes sociais, não é você que escolhe o que você vai assistir, e é o logaritmo, né? E nisso que você está ansioso, ansiosa, pode aparecer gatilhos para ativar ainda mais a sua ansiedade. Outra coisa é que nas redes sociais, as coisas se misturam muito. Você vê uma foto de um gatinho fofo, depois uma notícia de morte, seguida daquela pessoa que você tem um crush, e a pessoa tá com a namorada nova, e daí daqui a pouco tem foto de uma sobremesa. E são muitos impulsos controversos, um atrás do outro, tudo misturado. O nosso corpo, a nossa mente não está preparado para processar tantos impulsos diferentes, contraditórios ao mesmo tempo, como chega pra gente nas redes sociais. Então, essa dica é realmente muito importante, a gente consumir menos e, para isso, menos redes sociais. Prefiro um filme a 20 vídeos de 5 minutos no YouTube. Ou 40 vídeos de 1 minuto no TikTok. Prefiro um livro a 10 artigos na internet. Prefiro uma receita boa, gostosa, do que um buffet de comida onde você vai ter um monte de coisa para comer. Prefira uma amizade verdadeira do que um grupo de Facebook com um monte de pessoas estranhas. Não leia jornais ou veja notícias o dia todo. Se você quer ficar a par do que está acontecendo, escolha um momento do dia para isso e no restante do dia tente focar nas outras atividades. Então, consuma menos. Consuma menos pessoas também. Hoje em dia, os relacionamentos podem ser uma forma de consumo, especialmente em aplicativos como Tinder e afins. Ou grupos de discussão, WhatsApp, Facebook, essas coisas. Então, isso envolve muitas pessoas que você nem se relaciona direito com elas. Tente buscar relacionamentos onde as pessoas não estão tão objetificadas, não estão tão aí em uma função. Essa coisa de se relacionar com muita gente de forma superficial pode ser também uma das fontes de ansiedade. Gente, o meu gato que tá balançando na câmera, desculpa. E você não se sente, né? Quando você tá se relacionando assim superficialmente com um monte de gente, você não se sente acolhido e você também não tem tempo de acolher as pessoas. Então, essas relações não suprem a sua necessidade de afeto, de vínculo, de pertencimento a um grupo. É melhor você ter uma boa conversa sobre um assunto com uma pessoa do que ler 20 opiniões aleatórias na internet. Uma boa forma de você saber o que você realmente precisa consumir
é você fechar os olhos e pensar: o que eu realmente quero comer? O que eu realmente quero assistir? O que eu realmente quero ler neste momento? Ou com quem realmente eu quero conversar? Sobre o quê? E depois agir nessa ideia, nesse pensamento que você olhou dentro de você e descobriu que é aquilo que você quer. Daí você vai atrás, né? Ao invés dessa atitude passiva, que é abrir ali um Instagram, um Facebook e simplesmente esperar que as coisas venham até você, e elas vêm de forma aleatória e tudo misturado. Então saiba o que você quer e vai atrás e compra só aquilo, consome só aquilo, conversa, né, com as pessoas certas, aprofunda a leitura, aprofunda as amizades, em vez de ficar na superficialidade de muitas coisas, você escolhe uma coisa, foca, aprofunda. Vai te ajudar muito na tua ansiedade. Conselho: relaxe o corpo, faça exercícios físicos. De preferência, faça um exercício que você possa liberar, suar, liberar energia, suar bastante, porque isso libera toxinas do corpo e gasta essa energia do elemento fogo que está acumulada, né? Então, se você está ansioso, se você cansar o corpo, você pode descansar a mente. Depois do exercício, aproveite para alongar bem os músculos e faça um relaxamento bem gostoso. Deite-se no chão, entregue o corpo para o chão, para a terra e a sua mente para o espaço. Vai te fazer muito bem. Aulas de yoga costumam ser muito boas, né, para ansiedade. Mas se você for como eu, que tem uma dificuldade de suar mesmo, de eliminar toxina, pode ser que um exercício mais pesado seja melhor, ou mais aeróbico, né? Como, por exemplo, dançar, andar de bicicleta. Pode ser que isso te traga uma saúde pro seu físico que te ajude muito na tua ansiedade. O quinto conselho é o mais original aqui desse post, porque eu acredito que esses conselhos eles são bastante óbvios, né? Mas, enfim, nunca é demais falar. Mas o quinto conselho talvez seja o menos óbvio hoje em dia na nossa sociedade, que é: seja dispensável. Talvez você esteja ansioso porque você sente que é responsável por muitas pessoas ou por muitas coisas. Mesmo que você seja uma mãe de uma criança pequena, tente ser dispensável. Eu sei que nesse caso especificamente é muito difícil, mas pense: se você morrer hoje, o que vai acontecer? Alguém vai ter que te substituir, certo? Então, busque ter já essa rede de pessoas, esse apoio que pode te substituir. Comece a promover desde já a autonomia dos seus filhos, dos seus empregados, dos seus sócios, que as pessoas sejam livres nas relações. Comece a ensinar o que você sabe. Eu juro que as pessoas vão gostar ainda mais de você se elas sentirem que elas podem contar com a tua ajuda, com o teu amor, mas que elas têm liberdade, que você não é a única opção, que você não está prendendo elas. Isso vai liberar a sua energia de formas que você não pode nem imaginar nesse momento. Então, seja dispensável, sabe? Não queira ser essa pessoa que precisa estar lá, que as pessoas necessitam, que não tem como fazer qualquer coisa sem elas. Seja dispensável, assim você se libera para viver a tua vida bem mais tranquilamente. Esse conselho é assim: se você conseguir seguir o quinto conselho de ser dispensável, você vai ter a oportunidade de tirar um tempo para de vez em quando estar sozinho, sozinha e em silêncio. E isso pode te ajudar muito. Procure qual é a forma, qual é a atividade que te faz você silenciar. Então, isso pode ser jardinagem, pode ser pintura, pintar umas mandalas, pode ser tomar um banho de rio, pode ser caminhar no parque, correr no parque. Então, esse momento em que você consegue estar em silêncio, normalmente quem é ansioso vai conseguir melhor isso em alguma atividade, né? Alguma coisa que você possa focar a sua mente. E então isso pode te ajudar muito na tua ansiedade, ter esses momentos, de preferência diários, que você possa parar e focar em alguma coisa e silenciar a mente. E isso vai ajudar também a você não
Isso vai ajudar você também a não estar por aí, né, gastando energia, como a gente viu antes, lá quando a gente tava falando do elemento fogo. Às vezes, quando a gente é ansioso, a gente faz coisas temerárias, a gente perde a noção do perigo, perde a noção das coisas, se elas valem a pena ou não. Então, a gente para de pensar tanto e começa a agir, mas sem pensar, né? Então, se você tiver uma atividade como essa, para ficar só em silêncio, você vai evitar, muitas vezes, de dar vazão a esses impulsos que fazem você fazer coisas que depois você se arrepende. Essa atividade pode ser aquela que você direciona esse teu impulso de ação, tá bom? Sobre ainda ficar só em silêncio, preciso dizer que, gente, durante uma crise de ansiedade não é hora de aprender a meditar, não é. Você tem que... A meditação ela pode ajudar muito sim na ansiedade, mas durante a crise de ansiedade não é hora de aprender. A meditação ela ajuda ao longo do tempo, no longo prazo. Então você tem que aprender a meditar quando você está fora da crise de ansiedade. Numa crise de ansiedade, se você sentar para meditar, você vai gerar só um estresse, uma sensação de que você não consegue parar os seus pensamentos. E isso pode criar até uma aversão à meditação. Então, se você é uma pessoa ansiosa, se você tem crise de ansiedade, você tem que gastar energia, fazer exercício físico. E a meditação, ela vai te ajudar, mas aguarde você estar num período um pouco mais tranquilo, um pouco mais estável, para aprender a meditar. E aí sim, a longo prazo, esta prática, que é uma prática, você tem que praticar todos os dias para gerar um hábito de conseguir silenciar um pouco mais a mente. E daí isso vai te ajudar muito, tá bom? Sétima dica é: priorize e faça uma coisa de cada vez. E essa dica, ela vem especialmente para uma pessoa que me pediu para falar um pouco sobre ansiedade e produtividade. Como que tem a ver isso, né? Então, quando a gente está ansioso, pode ser que isso atrapalhe a nossa produtividade, pode ser que a gente esteja pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, não consiga se organizar. Então, o ideal é assim, no começo do dia, faça uma lista de tudo que você precisa fazer e priorize. Veja o que é prioridade, o que precisa ser naquele dia, o que pode ficar para amanhã. Tenha esse cuidado. E aí, você vai fazer uma coisa de cada vez. Não vai tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Então, quando você vai fazer uma atividade, você faz aquela atividade, se concentra, foca ali. Quando você for fazer outra atividade, você para, termina aquela, faz um minutinho de silêncio, faz uma pausa, agradece, gratidão que conseguiu terminar aquela atividade e faz esse minuto para soltar o que você estava dizendo antes e depois ir para a próxima atividade. Isso vai te ajudar muito na tua produtividade, essa pausa entre uma atividade e outra. E você pode usar essa pausa também para tomar um copo d'água, para se reconectar com o seu corpo. Será que você não está precisando de um alongamento, de caminhar um pouco, né? Use essa pausa para respirar com mais amplitude, dar uma relaxada nas tensões, tensão física, emocional, mental. Então, faça essa pausa entre uma atividade e outra, pode ser 1 minuto, pode ser 5 minutos, se for uma atividade mais longa, 5 minutos. Essa pausa vai te ajudar muito e faça uma coisa de cada vez. Isso vai te ajudar na tua produtividade se a ansiedade está te atrapalhando. Se você não conseguir fazer esse planejamento, né, se a tua cabeça está tão cheia de coisas que você não consegue nem planejar, eu vou dar uma dica de arte aqui. Senta e faz uma mandala, tá? Escreve tudo que tá na tua cabeça no papel, escreve sem filtro. E aí você pega todos aqueles temas, digamos, você fica lá 3 minutos escrevendo tudo que passar pela cabeça. Escreve. 3 minutinhos, ou menos até. Aí depois o que você faz? Você vai pegar aqueles pensamentos todos e organizar numa mandala. Faz um círculo no papel, divide esse círculo ali em 4 partes, tá? E aí em cada parte você vai colocando assuntos, palavras, de acordo com aquilo que você escreveu. Isso vai te ajudar a organizar a sua mente.
Depois, quando você tiver terminado, você vai olhar para essa mandala e vai perceber quais são então esses assuntos que estão urgentes na sua cabeça, e aí você vai conseguir fazer uma lista e priorizar e seguir esse conselho. Por último, se tudo isso, se você já estiver cuidando da sua alimentação, do seu corpo, consumindo menos, se relacionando de uma forma mais profunda, menos cheia de coisas, né? Consumindo menos redes sociais. Se você tiver feito todos esses conselhos e você ainda está com dificuldades, ainda está ansioso, procure uma terapia. Eu preciso dizer isso. Às vezes a gente precisa de ajuda. Procure uma ajuda. Não tenha medo de procurar. A sessão experimental comigo no Arte Meditativa é gratuita. Agenda uma sessão experimental. Veja se você, a gente conversa, você vê como é, vê se se sente bem e avalia se vai te ajudar ou não. Para mim e para muitas pessoas com ansiedade, a gente tem que conviver com isso, é uma tendência nossa, a minha também. Então é um desafio constante. E a terapia pode ajudar, tá bom? Você tem que buscar a tua felicidade. Se você não tiver tempo ou recurso para investir na tua felicidade, ninguém vai ter por você. Ninguém vai fazer isso por você. Então você precisa priorizar isso. E é possível ter uma vida tranquila, feliz, mesmo com uma tendência à ansiedade e outros problemas associados à ansiedade, como TDAH, fobias. A meditação, ela vai fazer a gente aprender a perceber essas tendências, perceber a origem dos impulsos, esses gatilhos, e antes que eles nos peguem, a gente está ali presente, consciente. A gente pode gerar esse espaço onde a gente tem liberdade para não reagir, tá? Isso é possível. E a arte vai nos ajudar a liberar essas energias. A arte pode ser um recurso, uma ferramenta possível para dar vazão a emoções perturbadoras como medo, raiva, outras emoções que também estão bem vinculadas com a ansiedade. E também pode ser uma forma de organizar a confusão mental, né, dar voz a esse inconsciente que está sempre, presente conosco. Então a gente precisa desenvolver essa comunicação saudável com esse inconsciente. E a arte pode ajudar muito nisso. A análise da arte pode trazer pra gente muitos insights, pode ajudar muito na nossa vida. E eu vou ter o maior prazer de te conduzir, te apresentar a essas ferramentas poderosas, né? A arte meditação que eu trago, para terapia nesse método que eu tô chamando arte meditativa. Então fica esse convite, busque ajuda se você precisa, ou se você não consegue seguir esses conselhos, porque enfim, você não consegue ter essa disciplina. Então a terapia pode te ajudar muito nisso, tá bom? Gratidão por estar aqui comigo. Quem assistiu esse vídeo, muito, muito obrigada por parar e aqui doar um pouco do seu tempo, né? Então, eu tô fazendo esse conteúdo com muito coração, espero que chegue em quem precisa chegar. Então, se você sente que pode ajudar alguém, compartilha, envie esse vídeo, envie essa página, né? Se você está aqui no meu site, artemeditativa.com, e fiquem bem. Qualquer coisa, me chama no zap.